Nesse vídeo eu vou corrigir a página 12 do livro didático de vocês. Então aqui nós temos um dialogar e conhecer. Observe a técnica a seguir, a técnica explicada por Laila para transformar uma fração não decimal em fração decimal. Depois responda às questões propostas. Então olha só, eu já expliquei para vocês lá no nosso primeiro vídeo também de números decimais, que eu passei lá na primeira aula, como são as nossas frações decimais. Então, sempre que a gente quer transformar um número decimal em fração decimal, a gente vai usar lá no nosso denominador da fração uma potência de base 10. Só que algumas frações não decimais, ou seja, que não tem ali no denominador uma fração, uma potência de base 10, a gente pode transformar essa fração em uma fração decimal, ou seja, transformar aquele denominador em um denominador que vai ser uma potência de base 10. Para isso, a gente vai usar ali a questão de equivalências de fração. Então, a gente vai multiplicar toda a nossa fração inicial, né, a fração que foi dada, o nosso numerador e o nosso denominador, por um mesmo valor que nos permita encontrar no denominador novo, né, da nossa nova fração, uma potência de base 10. Então, olha o exemplo aí. Para transformar uma fração não decimal em número decimal, eu fatoro o denominador. Então, olha só, ele tinha 2 sobre 25, o que ele fez? Ele pegou esse 25 e fatorou. Lembra como é que a gente fatora os números? A gente estudou isso lá em decomposição em fatores primos, lá em MMC, MDC, se eu não me engano, a gente viu isso no primeiro bimestre. Então, como é que a gente faz? A gente pega o número e vai decompor ele em fatores primos. No caso do 25, a decomposição dele em fatores primos vai ficar 5 ao quadrado. Quem é nosso 5 ao quadrado? É o 5 vezes 5. Então, ó, eu vou ficar com 2 sobre 5 vezes 5 no meu denominador. Depois de fazer a fatoração, eu vejo quanto tenho que multiplicar para transformar em múltiplos de 10. Quem são os nossos múltiplos de 10? Todo número que eu pego, multiplico por 10, ok? Então, por exemplo, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, 40 e assim por diante. Então, olha só, como 2 vezes 5 é igual a 10 e eu tenho 5 vezes 5, eu preciso multiplicar por 2 vezes para ter 10 vezes 10. Então, se eu multiplicar aqui por 2, eu vou multiplicar 5 por 2 vai ser 10, 5 por 2 vai ser 10. E aí eu vou ficar com 10 vezes 10. Então, multiplicando os dois membros da fração, tem. Então, o que ele fez? Ele multiplicou por 2 aqui embaixo e multiplicou por 2 aqui em cima, certo? Porque lembrem-se, a gente está encontrando frações equivalentes. Então, tudo que eu faço no meu denominador, eu preciso fazer no meu numerador. Se eu estou multiplicando o meu denominador por 2, eu preciso também multiplicar quem? O meu numerador, tá? Então, eu vou ficar com 8 sobre 10 vezes 10. Aqui, no caso, ó, ele multiplicou cada fator por 2. Por isso que ele multiplicou 2 vezes por 2 aqui, tá? Aí, eu vou ficar com 2 vezes 2 vezes 2 vai ser 8. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10, 100. Então, a gente já transformou aquela fração inicial ali, que não era uma fração decimal, que é o meu 2 sobre 25 avos, em uma fração decimal, ó. Virou 8 centésimos. Então, 8 centésimos é igual a 0,08. Quer ver uma coisa interessante? Vou abrir aqui a calculadora para vocês poderem enxergar isso comigo. Ó, deixa eu trazer a minha calculadora para cá. Vejam o seguinte, 2 divididos por 25, 0,08, que é exatamente o resultado disso aqui. Por que isso ocorre? Porque nós achamos uma fração equivalente. Sempre que a gente multiplicar o nosso numerador e o denominador por um mesmo valor, a gente não altera o resultado. Isso aí vocês já sabem, porque a gente já estudou equivalência de fração. Então, vocês já sabem que as frações equivalentes, elas representam uma mesma parte do todo. Eu quis mostrar isso aqui para vocês verem que é uma verdade. Então, isso vai funcionar quando? Sempre. Tá legal? Vocês só não podem esquecer que é o mesmo valor que você multiplica o numerador, você multiplica o denominador. Eu sempre falo isso porque tem aluno que confunde. Vai, por exemplo, pegar o 2 e multiplicar por 4, pegar o 25 e multiplicar por 3. Isso não é encontrar fração equivalente, tá? Aqui perceba, ele multiplicou por 2 e por 2 por 2. Por isso que deu uma fração equivalente, tá legal? Então, vamos descer. Aí ele passa uma questãozinha aqui pra gente, que é transforma as frações a seguir em fração decimal em número decimal, aplicando o método explicado anteriormente. Então, nesse caso, ele nos obrigou, né,
vamos dizer assim, a usar o método anterior. Mas não necessariamente você precisava ter feito dessa forma. Você podia ter feito simplesmente pela forma que eu expliquei lá no videozinho que eu falei pra vocês. Então, olha só. Primeiro nós tínhamos um 1/2. Eu quero que esse 1/2 vire uma fração decimal. Para se tornar uma fração decimal, eu preciso ter aqui no meu denominador uma potência de base 10. Eu sei que o 2, lá na tabuada do 2, lá no múltiplo de 2, eu sei que eu tenho o 10. O 10, ele faz parte do conjunto dos múltiplos de 2. Mas por quanto eu pego o meu 2 para achar o 10? Eu pego o 2 e multiplico por 5. 2 vezes 5 é 10, é ou não é? Só que se eu multiplico o meu denominador por 5, eu preciso multiplicar também o meu numerador. Lembre-se que a gente está achando frações equivalentes. Então, ó, 1 vezes 5, 5. Então, 5 décimos é uma fração equivalente a 1/2, que foi toda ela multiplicada por 5. É a minha fração decimal correspondente a 1/2. Vou abrir de novo a minha calculadora para mostrar para vocês como isso tá certo, ó. Se eu pegar o 1 e dividir por 2... eu encontro 0,5. Olha aqui como o resultado está certinho. Se eu pegar o 5 e dividir por 10, eu também encontro 0,5. Por que isso ocorre? Porque essas frações, elas são equivalentes, elas representam a mesma parte do todo, tá legal? E aqui, ó, os 5 décimos para transformar em fração decimal, vocês já sabem. Eu vou reescrever o 5, eu sei que eu tenho que ter uma casa decimal. Como que eu sei disso? Aqui no 10, ó, eu tenho 0. 0 representa uma casa decimal. Então, eu boto 5, vou andar com a minha vírgula. Lembra, divisão por 10, 100 mil, 10 mil, a gente anda com a vírgula para a esquerda. A gente vem aqui da direita para a esquerda. Então, ó, a vírgula é como se ela estivesse atrás do 5. Eu vou andar uma vez, ela vai ficar aqui antes do 5. Só que a vírgula não pode ficar sozinha, então a gente acrescenta um 0. Uma casa decimal dividido por 10 que tem um 0, resolvi corretamente. 3/8, eu vou pensar por quanto eu preciso multiplicar o 8 para poder chegar a 1000, ok? Esse valor que eu vou multiplicar aqui, eu vou multiplicar também o meu 3. E aí eu vou encontrar o 375 sobre 1000, ok? E aí, gente, o que acontece? Eu vou transformar essa fração decimal agora em número decimal. 375 dividido por 1000, o meu tem quantos zeros? Tem 3 zeros. Então, na hora de transformar esse número aqui, eu vou precisar ter 3 casas decimais. Então, o 375 ele vai ficar todo na parte decimal. E aí, eu acrescento um zero, vírgula. 7 sobre 20, eu vou pensar por quanto eu vou multiplicar o 20 para achar o 100. Eu sei que eu vou multiplicar o 20 por quanto? Por 5. Se eu multiplico o 20 por 5, eu preciso também multiplicar o 7 pelo mesmo valor. 7 vezes 5, 35. Virou a minha fração decimal. Fração decimal tem sempre o denominador uma potência de base 10. Tá legal? E agora eu vou transformar essa fração decimal em número decimal. Então, ó, 35 dividido por 100 vai ser igual a 0,35. Fazendo essa conversão, eu sei que o 100 ele tem 2 zeros, então eu vou ter 2 casas decimais. Eu reescrevo 35 aqui, ó, inicialmente sem o zero. Para eu ter 2 casas decimais, o número vai estar todo atrás da vírgula, já que ele só tem 2 números mesmo. Então, eu acrescento a vírgula aqui na frente e o zero.